Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao canal e hoje nós vamos falar sobre 5 atitudes que podem ajudar você na sua carreira, principalmente se você atua como júnior, seja como um especialista, um técnico ou um analista. A ideia aqui é a gente passar por 5 atitudes que vão te diferenciar no mercado, não só como um júnior, mas também como pleno, como sênior ou como alguém que quer buscar uma liderança no futuro. Afinal de contas, essas 5 atitudes que iremos falar agora são algo importante durante toda a sua carreira e tenho certeza absoluta que você, praticando elas no seu dia a dia, você vai ser um profissional super valorizado no mercado, tá? Bom, primeiro ponto é, para você que é júnior, você que está iniciando a carreira ou está no processo de transição, obviamente você vai focar muito mais na sua parte técnica, na sua parte que é especialista, focar nos processos, conhecer a empresa, tentar melhorar cada vez mais na parte técnica que você entrega de valor para quem te contrata. Isso é óbvio, isso aí é o que é esperado de todo mundo, né? Na verdade, se você não cumprir isso, você fica sem emprego, né? As pessoas te pagam para você executar um bom trabalho. O que eu trouxe aqui foi tentar trazer um diferencial para a tua carreira, para o teu comportamento. É quase como se você estivesse conscientemente mudando as suas soft skills, prestando atenção, trabalhando com intenção, vivenciando o seu trabalho no dia a dia com um objetivo. E aí eu acho que você vai se destacar muito bem. Bom, quem sou eu para falar disso, né? Primeiro, eu trabalho nesse mercado de tecnologia, de economia criativa, de entretenimento digital há mais de 20 anos. Então, acho que já dá para falar um pouquinho sobre isso. Já montei vários times, já liderei, já coordenei, já contratei, já demiti, já promovi. Então, ao longo desses 20 anos, eu notei coisas que são bem importantes para você durante esse processo e que no meu olhar e no olhar das pessoas que eu trabalhei em conjunto, a gente consegue identificar uma pessoa que é diferente. Um júnior que merece uma posição de pleno, que um pleno que merece uma posição de sênior, de líder e por aí vai. Bom, vamos lá, começando a falar sobre as atitudes, né, em si. Primeiro ponto é, pense no seu trabalho pensando no produto, ou seja, tenha em vista sempre o produto que você está fazendo. E quando eu digo produto, não é só a sua task, não é só aquela pequena engrenagem que você está apertando, não é só fazer o que é dado para você. É pensar no produto como um todo mesmo. Como o seu trabalho impacta esse processo como um todo? Você consegue observar todas as nuances do produto e ter uma visão sistêmica dos impactos de cada uma das cadeias produtivas? Você consegue se enxergar dentro dessa cadeia produtiva? Por que isso é importante? Porque quando você começa a pensar no produto, você tem um clique, muda uma chavinha no seu cérebro. Você começa a pensar com mais empatia organizacional, empatia empresarial, entender por que algumas decisões dentro da empresa são tomadas, por que algumas decisões de produto são tomadas. E com isso, com esse novo olhar, você consegue contribuir mais durante as reuniões, durante aqueles momentos que você tem que expor a sua opinião, pensando numa forma de produto, de visão sistêmica, olhando o todo, vai certamente te levar em relação a todos os outros júniores. Pode ter certeza em relação a isso, tá? Bom, segunda atitude que é bem importante é gere valor visível. O que significa isso, gerar valor visível? Você acabou de entender como toda a cadeia do produto funciona, toda a cadeia de valor do produto funciona, logo você consegue se enxergar durante esse processo e encontrar pequenas oportunidades de melhoria do produto. A grande mágica aqui é a gente pensar como se fosse o nosso produto. Olha, se eu fosse o dono desse produto, se eu estivesse desenvolvendo esse produto, se eu fosse colocar isso no mercado, como é que eu faria diferente? Sabe aquele pequeno elemento que fica na tua cabeça e que você acha que pode contribuir? Olha, se esse produto fosse meu, eu acho que eu faria diferente aqui. Acho que eu colocaria mais polimento ali. Eu acho que eu faria esse contato com o cliente de uma forma um pouquinho mais diferente, um pouco mais orgânica. Quando você começa a pensar em produto e depois começa a gerar esse valor visível, com certeza você vai elevar aí alguns degraus na sua carreira, porque as pessoas vão começar a prestar atenção na sua opinião. Não estou falando aqui para você falar à torta direita ou se comunicar de uma forma sem pensar direito. Estou falando para você fazer uma maneira estruturada de chegar lá no seu pensamento e na sua contribuição no momento que você tiver que falar. Então, pensei no produto e aí eu vou gerar um valor visível. Essa é a segunda atitude. Outra coisa que é bem importante quando a gente está avaliando um candidato ou quando a gente está pensando em alguém para promoção é pensar sobre ele é curioso o suficiente, ele está em constante aprendizado, ele está sempre perguntando a respeito daquilo que cerca ele.
Por exemplo, eu tenho um líder técnico que ele é mais experiente, eu tenho um sênior do meu lado, eu tenho uma pessoa que já passou por vários anos de experiência. Por que não usar essa pessoa e perguntar e fazer vários questionamentos para ela, para você usar isso aí quase como se fosse uma graduação a mais ou uma pós que você vai fazer? Eu vi várias vezes, em vários momentos diferentes ao longo da minha carreira, em times diferentes, pessoas que aproveitaram a oportunidade para se especializarem em uma área que nem era de interesse delas logo de começo. Por quê? Porque elas tinham ali do lado delas um profissional exemplar, um profissional experiente, um profissional especialista. Então, por que não fazer as perguntas certas para essa pessoa que está do teu lado? É quase como se você fosse pagar uma pós, sem você precisar, de fato, fazer uma pós. Porque o conhecimento prático ali do dia a dia tem muito mais valia no mercado do que simplesmente um diploma, um certificado que você pode fazer e se encher de teoria e pouca prática, tá? A gente valoriza muito a pessoa que é curiosa, que está em constante evolução, que está buscando sempre aprender e principalmente quando isso é dentro do sistema da organização, dentro da empresa. Porque aí a gente vê o quanto que ela está contribuindo, pedindo feedback, dando feedback, procurando saber mais, conversando com seus pares, contribuindo aí para um conhecimento de produto para todo mundo que está ao redor dela. Porque quando a gente fala em uma pessoa ser curiosa e aprendendo sempre, é aprender e passar esse aprendizado. Você aprende uma coisa boa, você passa alguma coisa boa. É nesse organismo vivo que as empresas boas e os profissionais eficientes trabalham. Então é uma coisa que vai te diferenciar bastante aí se você começar a praticar no dia a dia. Bom, quarto item é melhora a sua comunicação. O que significa falar isso? Quando você vai olhar para o seu ambiente de trabalho, existem diversos interlocutores, diversos públicos diferentes que você vai conversar de maneiras diferentes. Quer um exemplo? Quando você está trabalhando com seu par, um outro júnior, você vai ter uma conversa mais informal, mais descolada, mais ali da sua faixa etária ou dos seus interesses. Quando você vai conversar com a diretoria, é outro assunto. E eu não estou falando só da maneira do linguajar, da maneira de falar. Eu estou falando de assuntos. Quando você vai falar com a diretoria, vai fazer uma reunião para a diretoria, vai demandar algo para ela, se você tiver essa oportunidade, você tem que entender o que eles estão olhando. Qual que é o foco deles? Eles estão olhando o resultado, eles estão olhando a parte financeira, eles estão olhando a parte de marketing, de vendas, estão olhando o funil de aquisição de usuário. Percebe como o assunto é outro. Por quê? Porque eles têm mais experiência com dinheiro do que você? Porque eles têm assuntos mais importantes que você? Não, simplesmente o foco é outro. É outra coisa. Quando eu falo para vocês, melhore a comunicação primeiro, saiba ler o seu ambiente dentro da empresa. Quem são as pessoas que você está comunicando, quais são os interesses e os assuntos que elas podem te ajudar, e aí você vai escolher os assuntos certos para as pessoas certas. E quando você tiver a oportunidade de se apresentar para um gerente, de se apresentar para um diretor, de se apresentar talvez até para a sua área, para o seu time e tudo mais, tente trazer esse esforço de ser uma pessoa que claramente estudou aquele assunto, claramente se aprofundou antes de falar, claramente sabe com quem está falando e quais assuntos trazer à tona em cada uma das discussões. Essa é uma inteligência que você vai pegando conforme a experiência vai vindo. Mas para você que é júnior, ou você que está transicionando a carreira, é super importante você estudar um pouquinho, perceber os públicos que você tem dentro da empresa e comunicar e falar os assuntos do interesse de cada um e do jeito que eles querem que você fale. Isso, com certeza absoluta, vai te diferenciar aí no mercado, principalmente para você que está iniciando a carreira. Bom, e aí, o último ponto que a gente traz aqui, dessas atitudes que vão te diferenciar no mercado, é desenvolver a sua autonomia. O que significa isso? Sempre que a gente tem uma mudança de cargos de senioridade, é esperado que você tenha mais autonomia, que você trabalhe sem tanta supervisão, sem tanta ajuda, sem tanta consulta a outras pessoas que são mais sêniores que você. Então, se você me perguntar de bate-pronto, o que define um júnior de um sênior? É, na minha opinião, além de tudo que a gente já falou, a capacidade de resolver as coisas com eficiência, com qualidade. Então, é trazer para ele esse poder de decisão, esse protagonismo, ser autônomo, ou seja, entender a situação, pensar na melhor situação, consultar todos ao redor, é claro, nos seus pares, mas ter autonomia para fazer o que deve ser feito. E quando você começa a fazer pequenas coisas no dia a dia que você pega para você resolver, melhoram a sua percepção dentro do ambiente de trabalho. As pessoas possam entender que podem contar com você.
Isso é super importante, não é? Então, se você é um júnior que começa a pegar pequenas coisas e começa a dar os primeiros passos de autonomia, pegar uma pequena responsabilidade para você, o que você está fazendo, na verdade, é falar para todo mundo que está ao seu redor, dentro daquela empresa, que eu sou um profissional que podem contar comigo. Eu sou um profissional que, se vocês colocarem para mim uma dificuldade, um trabalho, uma task, qualquer coisa que tenha que ser feito, eu vou saber resolver. E se eu não souber resolver, eu vou procurar como resolver. Percebe que a gente fez aqui um resumo das principais qualidades, não só de um júnior, mas o que é esperado no profissional ao longo de toda a carreira. Se você praticar isso no seu dia a dia, você vai se diferenciar. Você vai fugir daquela montanha de pessoas que estão ao seu redor buscando alguma coisa, alguma promoção e tudo mais, e com certeza você vai ser recompensado. O profissional que tem essas características, essas habilidades no dia de hoje, com certeza vai se destacar. Legal? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha gostado desse vídeo. Então, se você curtiu, manda esse vídeo para alguém, coloca aí o curtir no canal aí embaixo aí, se inscreva no canal, porque a ideia é que a gente trazer mais dicas sobre carreira, sobre construção de patrimônio, sobre riqueza, sobre um monte de coisas que com certeza vai agregar na sua vida. Legal? Então, até a próxima. Tchau!